Saudações a todas e todos que estão acompanhando esse vídeo, que traz as palestras da doutora Adriana Vieira, médica veterinária, e do professor Marcos Sorrentino, da Exalc USP. O evento foi organizado pela Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de São Paulo, através de um grupo de trabalho constituído especialmente para abordar as questões de educação ambiental nos tempos de pandemia causados pela Covid-19. Essa Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental foi instituída pelo Decreto 63456, de 5 de junho de 2018, e tem como finalidade, dentre outras coisas, a criação do Programa Estadual de Educação Ambiental, a interlocução entre diversas iniciativas de educação ambiental no Estado e a definição de temas prioritários para as políticas públicas de educação ambiental e de meio ambiente em geral, ocorridas também no território. Vale destacar que as comissões interinstitucionais de educação ambiental foram instituídas a partir da lei que criou a Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei Federal 9795 de 1999, e desde então todos os estados da federação se empenharam para criar essas comissões, e a de São Paulo foi a última a ser criada. Mesmo assim, ela vem com muito empenho, com o objetivo de construir sociedades sustentáveis, com ações estruturantes durante e pós-pandemia, claro, pensando aí no futuro melhor aí para todo o planeta. Enfim, eu passo a palavra agora para Patrícia Martins, da Rede Paulista de Educação Ambiental, que vai fazer a apresentação mais detalhada dos palestrantes. Forte abraço. Sou a Isis Akemi Morimoto e muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos e a todas, eu sou a Patrícia, sou da CIEA também, e eu vou estar aqui com vocês hoje como mediadora. Então, diante do que a Isis também já comentou, da nossa Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, e a preocupação que a gente tem, de contextualizar a questão de educação ambiental com essa pandemia que a gente está vivendo. Então, o objetivo desse evento é subsidiar tanto os membros da CIEA, como também as pessoas que estão participando com a gente, que eu acredito que a maioria é educadora ambiental, para a gente formular diretrizes, prioridades e também orientações aí para essas ações de emergência em educação ambiental nesse contexto que a gente está tendo de enfrentamento aí ao Covid-19 no estado de São Paulo, tendo em vista ainda, fora essa questão da pandemia, esses embates que a gente tem, embates sociopolítico, cultural e filosófico também, que a gente vem vivenciando aí. E também sempre com base nos princípios da educação ambiental, que são constantes aqui na nossa política estadual de educação ambiental, e também nos outros documentos, como a própria Isis citou, o PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, a gente também tem o Tratado de Educação Ambiental, que são os documentos base aí para nós. Eu vou fazer, então, a apresentação dos nossos convidados, também gostaria muito de agradecer o Marcos e a Adriana. Vou falar um pouquinho do currículo deles. Eles iniciam, então, a apresentação e eu vou pedir para quem tiver perguntas, que vão colocando no chat, porque a gente tem uma equipe aí que também vai estar de olho nas perguntas e, ao final da apresentação deles, a gente vai fazer essas perguntas, sistematizar e fazer essas perguntas para eles. Eu quero apresentar aqui a Adriana Maria Lopes Vieira. Ela é médica veterinária, formada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, é especialista em saúde pública, também especialista em administração de serviços de saúde, mestre em epidemiologia aplicada a zoonoses pela Faculdade também aqui de Medicina Veterinária da USP, e atua na vigilância e controle da raiva no Instituto Pasteur e vigilância sanitária da Prefeitura de Guarulhos. Ela também é presidente da Comissão de Saúde Pública Veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária e também já foi gerente aí do Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos e também de São Paulo. E é diretora técnica do Instituto Pasteur e membro da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária aí do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, obrigada, viu, Adriana, pela sua presença. E vou apresentar o professor Marcos Sorrentino, que é biólogo e pedagogo, também é mestre e doutor em educação e pós-doutor em psicologia social aí pela Universidade de São Paulo.
Ele foi diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, né, de abril de 2003 a 2008, e de outubro de 2012 também a 2014 ele foi assessor especial do ministro da Educação para a construção da política ambiental do MEC. Ele tem experiência na área de educação, com ênfase nos temas de educação ambiental, políticas públicas, planejamento de futuro e também na direção de sociedades sustentáveis. E ele está aí desde os anos 70, participando das entidades ambientalistas de cidadania e também educação ambiental. E desde 88, ele está no Departamento de Ciências Florestais da Exalc e é professor aí também, sênior, e coordena o Laboratório de Educação Ambiental, aliás, Laboratório de Educação e Política Ambiental da OCA. Muito bem-vindo e obrigada por terem aceitado o nosso convite. A Adriana pode começar, ou Marcos, o que vocês acham? Pode ser a Adriana? Bom, pode ser a Adriana primeiro. Adriana. Tá bom. Adriana, você precisa abrir seu microfone que eu fechei. Só você consegue abrir. Isso. Agora eu abri. Então, só um minutinho, deixa eu colocar aqui a apresentação. Enquanto ela se organiza, estamos pedindo para todo mundo que entrar, por favor, desligue as suas câmeras. Vamos ficar só com algumas pessoas, até porque Patrícia, Marcos, acho que é legal vocês continuarem. Tá tudo certo aí? Sim. Apresentação. Bom, então, bom dia. Parabéns à organização pela iniciativa de realização desse encontro e agradeço o convite e a oportunidade de participar. Então, o que me coube hoje foi falar sobre saúde única e eu começo, a saúde única é um tema muito amplo e como o tempo é curto, eu preferi focar na questão da interação humano-animal, que é a área que eu tenho mais afinidade. E eu inicio convidando vocês para a reflexão. Será que nós sabemos o que é saúde única? Nós sabemos o que fazer para garantir a saúde única? Nós queremos garantir a saúde única? E estamos realmente dispostos a empreender mudanças necessárias? Então, nós vivemos um paradigma antropocêntrico, já desde o século IV. O homem era visto como um ser excelso, então a exploração da natureza, enfim, todas as questões eram voltadas para o bem-estar do homem. No século XVII, Descartes tinha a concepção do universo e dos seres vivos como máquinas, então os uivos, os gemidos, os lamentos dos animais eram considerados apenas automatismos. Isso é uma visão reducionista que acabou deixando resíduos culturais, como os animais não pensam, são irracionais, não têm inteligência, e atualmente já existem diversos trabalhos de ciência que provam que não é por aí. E será que, então, esse é o melhor caminho? Será que nós estamos no caminho certo? E o que nós queremos, né, para o futuro, para o nosso planeta? Eu não diria nem para o futuro, atualmente. Então, o termo One Health, né, que aqui no Brasil a gente diz saúde única, ele é conhecido já, é um conceito antigo, reconhecido mundialmente, mas passou a ser utilizado recentemente. Então, desde 1800, os cientistas já reconheciam essa semelhança nos processos de adoecimento dos humanos e dos animais, mas a medicina humana e a medicina animal foram praticadas separadamente até o século XX. E, então, só para contextualizar, zoonose, pela Organização Mundial de Saúde, é doença ou infecção naturalmente transmissível de animais vertebrados para humanos, e os animais desempenham, assim, um papel essencial na manutenção das infecções zoonóticas na natureza. E, para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 1.460 doenças reconhecidas em seres humanos, e aproximadamente 60% são zoonoses. E nos últimos 30 anos, aproximadamente, 75% das doenças infecciosas emergentes em humanos foram zoonóticas. Então, há que se ter uma abordagem holística, ou seja, considerar a saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente. E pelos esforços de quatro organismos internacionais, principalmente, né, a FAO,
que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, essas discussões começaram a ser mais aprofundadas. Então, só um breve histórico, em 1947 o CDC funda a Divisão de Saúde Pública Veterinária, porque já reconhecia que os animais saudáveis são importantes para a saúde pública saudável. E, em 2004, a Wildlife Conservation Society publicou os 12 princípios de Manhattan, que são as prioridades para a saúde humana e animal, numa abordagem internacional e multidisciplinar. Esses 12 princípios foram a base para o conceito One World, One Health. Eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nesses princípios. E por conta da influenza aviária, em 2007, foi organizada uma conferência internacional ministerial e a abordagem de saúde única foi recomendada na preparação para uma pandemia e para a segurança humana. Então, foi elaborado um quadro estratégico, pensando na redução de riscos de doenças infecciosas nessa interface humano, animal e ecossistema. E, em 2010, a proposta foi construir, então, uma capacidade de saúde para responder a uma ampla gama de ameaças de doenças existentes e emergentes. Então, para além da pandemia de influenza aviária. Existe um infográfico, que é esse guarda-chuva, que mostra a relação da saúde humana, animal e do ecossistema. E, em 2011, foram definidas 3 prioridades para a saúde única, que é a raiva, a influenza e a resistência antimicrobiana. Existem vários congressos sendo realizados, então, congressos internacionais, o último foi em 2018 na Austrália, no Canadá, e agora, esse ano, em outubro, novembro, vai ser realizada na Escócia. Existe, então, um conceito tripartite para definição de responsabilidades. Em 2019 foi lançado um manual desse conceito. E, pensando na Organização Mundial de Saúde Animal, então também há prioridades as doenças animais transmissíveis aos seres humanos, então influenza aviária, raiva, brucelose, a BSE, que é a encefalopatia espongiforme bovina, e eles acreditam que a solução mais eficaz econômica para proteger os humanos é combater esses patógenos zoonóticos por meio do controle da fonte animal. Então, existe um planejamento estratégico, planejamento de 2016 a 2020, que se baseia em 3 grandes princípios, né? Então, uma gestão adaptada aos riscos, respaldar e fortalecer os serviços veterinários e consolidar a confiança por meio da transparência na comunicação. E, do mesmo jeito que se discute saúde única, se discute bem-estar único, então, o One Welfare, porque, de forma semelhante à relação entre a saúde humana e animal, existe uma forte ligação entre o bem-estar animal e o bem-estar humano. E as telas do PowerPoint saíram. Saíram? Não dá para ver. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui a tela inteira e vocês me avisam, por favor. Aproveitando, por favor, quem está entrando, por favor, desligue a câmera para não sobrecarregar o sistema. Já são quase 160 pessoas, então o sistema acaba se sobrecarregando. Só desligar a câmera. A tela voltou? Voltou, bom, Adriana, obrigado. Ok. Então, muitos ainda consideram a saúde animal separadamente do bem-estar e o bem-estar animal como um custo e não um benefício. Deixa eu só... E aí, eu só preciso fazer um parênteses aqui, que bem-estar animal é diferente de proteção animal. Existe muita confusão em relação a isso. Bem-estar animal é ciência. Existem pesquisas em relação a isso. E da mesma forma como existem congressos de saúde única, a OIE organiza congressos de bem-estar animal.
Então, também nesse último congresso no México, foi elaborado esse infográfico, que eu também acho bastante interessante que vocês deem uma olhada, porque mostra como é abrangente essa questão do bem-estar, de bem-estar único. Então, toda a questão ambiental das relações, segurança alimentar, bioterrorismo, a questão dos animais das comunidades, animais selvagens, enfim, vale bastante a pena olhar. E assim como existe o guarda-chuva de One Health, existe o guarda-chuva de One Welfare. Então, também mostra todas as relações do bem-estar humano e animal. E também se fala em One Communication, que é uma sinergia dos esforços comunicativos, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, para que a gente possa realmente ter essa abordagem de saúde única. E, muito importante, considerar os objetivos de desenvolvimento sustentável, que a proposta é que sejam atingidos até 2030, então, vários pontos extremamente importantes aqui para que todos possam trabalhar. E, considerando, então, que essa é uma discussão internacional, agora, como é que isso se dá aqui no país, né? Então, será que nós estamos realmente planejando para agir ou estamos correndo atrás do prejuízo, né? Porque a gente tem muito esse discurso, mas na prática as coisas são um pouco diferentes. Então, aqui o Ministério da Agricultura reconhece a importância desse planejamento estratégico da OIE, entende que esse planejamento resguarda a agropecuária nacional, favorece a imagem dos produtores, gera credibilidade ao serviço veterinário, beneficia diretamente os animais. E quando a gente vai buscar, então, informações sobre saúde animal no site do Ministério da Agricultura, então tem algumas informações de programa de saúde animal, a notificação obrigatória, então, basicamente, as informações relacionadas a animais de produção, e quando a gente procura alguma informação sobre animais de estimação, o que a gente encontra são informações de como levar esses animais para outros países. Então, hoje, em âmbito nacional, existe esse olhar para a produção, né, animal pelo Ministério da Agricultura, mas ainda existe um vácuo em relação aos animais de companhia. Qual é o órgão do país que se preocupa com isso? Bom, em relação às doenças emergentes e reemergentes no mundo, 70% ou são transmitidas por vetores ou têm esse caráter zoonótico. Então, a OIE, a Organização Mundial de Saúde, a FAO, tem todo um sistema de notificação que é ligado e eles se baseiam muito em rumores, ou seja, não só as listas que estão colocadas, mas quando existe um rumor de algo diferente, eles já começam a investigar. Então, aqui nós temos uma lista de notificação compulsória da agricultura, que é a Instrução Normativa 50, então são doenças passíveis da aplicação de medidas da defesa sanitária animal, e é obrigatória a notificação por qualquer cidadão. E na área de saúde humana, nós temos também uma portaria com uma lista de doenças de notificação compulsória em humanos. Existe uma lista de algumas doenças zoonóticas, então, que podem ser notificadas, doenças em animais. Então, existe um site, que é um Sistema Nacional de Notificação, que é o SINAM, e lá essas doenças podem ser notificadas. Então, todos os profissionais de saúde são obrigados a notificar. Eu citei aqui algumas zoonoses ou doenças transmitidas por vetores, então, que têm o envolvimento do meio ambiente. Então, assim, mais diretamente, porque tudo tem a ligação com o meio ambiente, mas, assim, as leishmanioses, febre maculosa, leptospirose, o mormo, que é uma doença que era praticamente considerada extinta no país, e hoje nós já temos um grande número de casos, a brucelose, que era uma doença, principalmente em área rural, transmitida por animais de produção. Hoje existem casos humanos de brucelose por transmissão de cães e gatos.
A tuberculose, que é uma zoonose, mas como o maior número de casos é de transmissão interhumanos, então praticamente se esquece que é uma zoonose. A esporotricose, que só trouxe como um exemplo de uma doença que era uma doença considerada de jardineiros, então é um fungo que ficava na terra, e as pessoas acabavam adquirindo a doença em contato com esse fungo na terra. E hoje o gato entrou nesse ciclo, então os gatos se infectam e também infectam pessoas. É uma doença que tem tido um grande número de casos e é uma grande preocupação hoje para a saúde pública. A raiva, então, que é uma das prioridades da saúde única, aqui no país nós temos diminuído o número de casos humanos. Os casos atuais são causados por variantes de morcego, então, animais que têm a variante de morcego e acabam infectando pessoas, ou as pessoas que são agredidas mesmo por morcego, diretamente por morcegos. E se preocupa muito com o atendimento dessas pessoas que são agredidas por animais, então a profilaxia, nós temos em torno de 590 mil acidentes com animais por ano, então é um alto custo para a saúde, mas pouco se fala em prevenir essas agressões. Então, como a gente poderia fazer, a maior parte dos acidentes é causado por cães, e como como devemos trabalhar para prevenir essas mordeduras. Então, essa é a perspectiva, né, da saúde pública tradicional, então, o humano, o animal e o meio ambiente, só que a melhor forma de representar é essa, porque nós estamos dessa maneira, não existem animais fora do meio ambiente ou humanos fora do meio ambiente. Então, outros aspectos importantes a serem considerados quando se avalia a saúde única. Então, a segurança alimentar, a segurança nutricional, e só voltando aqui, então, assim, a questão das boas práticas na produção de alimentos. E uma outra questão que ainda precisa de maior apoio é essa discussão. Os médicos veterinários que atuam no serviço público de saúde devem se preocupar com a saúde animal, porque muitos pensam que a área de saúde é a área de saúde humana. Então, será que nós temos que pensar na saúde animal nesse contexto? E a questão do bem-estar animal? Então, será que nós temos que nos preocupar dentro da área da saúde com a crueldade com animais? Existe uma conexão entre a crueldade com animais e a violência humana? Então, assim, internacionalmente se discute isso com muito mais profundidade, né? Então, existem trabalhos que mostram que quase 1/4 dos casos de crueldade intencional com animais envolve alguma forma de violência familiar. E a violência doméstica foi a forma mais reportada. Então, esse trabalho eu trouxe, existem vários, mas eu trouxe esse trabalho que em 88% das famílias que têm animal de estimação e têm histórico de abuso físico, pelo menos uma pessoa cometeu crueldade com animais. E nesses casos, 2/3 dos agressores eram um dos pais e 1/3 os agressores eram as crianças, porque as crianças imitam essa violência que experimentam. Então, em lares onde ocorrem abusos, muitas crianças correm o risco de se tornarem abusadores ou vítimas. Então, esse pesquisador, ele diz que a crueldade animal deveria ser uma bandeira vermelha, ou seja, as autoridades ou as próprias pessoas deveriam ficar atentas quando existem relatos de crueldade animal, porque pessoas que cometem esses crimes de maus tratos podem depois se tornarem pessoas violentas contra outras pessoas e outros animais. Uma outra situação, o transtorno de acumulação. Então, é uma doença, é um transtorno mental, onde a pessoa tem uma dificuldade persistente de descartar ou de se desfazer dos pertences, independentemente do valor real. Essa pessoa vive em sofrimento, e é uma doença que tem um caráter genético. Ela se inicia em jovens, mas ela vai tendo uma piora funcional a partir dos 30 anos, é uma doença crônica, multifatorial, e aqui eu trouxe um caso que eu acompanhei. Então, em 2006, essa pessoa
na casa foram retirados 3 caminhões de resíduos. Em 2009, nós retiramos um caminhão de resíduo, todo com autorização dessa pessoa. Em 2014, a situação já era essa. Então, é uma situação que causa um transtorno na comunidade por conta do acúmulo de resíduos, mau cheiro, animais sinantrópicos, né? E aí, assim, se não houver uma rede de atenção com vários órgãos envolvidos, esses casos são casos de longo prazo. Então há que se trabalhar a questão da comunidade, como enfrentar esse problema de forma a ter melhores resultados. Outra situação, destinação de cadáveres. Então, para vocês terem uma ideia, se hoje numa propriedade, é um caso real, um raio mata em torno de 20 bovinos, esses animais não podem ser enterrados, não podem ser cremados. Então, pela legislação ambiental, que tem rigor, né, para essa questão, nós temos algumas dificuldades de como resolver esse tipo de problemas. Então, um grande número de animais mortos, como é que a gente resolve? A área animal, a área veterinária, produz os mesmos resíduos que a área humana, mas não existe uma fiscalização como é feita na área de estabelecimentos humanos. A questão de saúde do trabalhador, então, também existe uma notificação obrigatória para acidentes por exposição a material biológico, mas é a questão da saúde mental. Existem várias doenças relacionadas ao trabalho, e nós, da área veterinária, que realizamos eutanásia e abate, e eu levanto essa questão porque muitos programas que o animal é envolvido, há sugestão de eliminação dos animais. Então, quando existe um problema, elimina o animal. Só que, muitas vezes, se esquece que para eliminar esse animal, alguém vai lá e faz essa eutanásia. E a questão do abate, na questão do consumo. Então, assim, como é que fica a saúde mental desses profissionais que trabalham nessa área? Então, começamos agora no país uns estudos a respeito da saúde mental, saúde do trabalhador. Eu trouxe aqui um trabalho que foi publicado na revista Clínica Veterinária, e para vocês terem uma ideia, eles apontam que uma pesquisa do CDC de 10 mil veterinários, sendo 69% clínicos de pequenos animais, 1 em cada 6 já tinha pensado em cometer suicídio. Então, aqui no país se discute pouco, dentro dos casos de suicídio, qual é a profissão mais envolvida, mas quando a gente faz uma busca rápida na internet, a gente verifica que o maior número de casos de suicídios ocorre, a profissão que mais tem suicídios é a medicina veterinária. Outra situação muito importante é a utilização dos antimicrobianos. Então, como é que a gente lida com isso, né? Hoje, na área veterinária, nós temos o uso de antimicrobianos de várias formas. Então, eles são usados para promotor de crescimento, então são pequenas doses que os animais recebem durante a criação, para que eles tenham um crescimento mais rápido. A questão metafilática é quando um animal no rebanho, alguns animais no rebanho estão doentes, então o rebanho todo é tratado. A profilática é quando, numa criação, já se sabe que há possibilidade de uma infecção, então já se administra o antibiótico antes que esses animais adoeçam, e a terapêutica é quando os animais têm o diagnóstico da patologia e são tratados, então, com antimicrobiano. Então, qual é a situação? Esses animais recebem antibióticos durante todo o período de criação, existe uma eliminação desses produtos nos excretas desses animais. Esses resíduos podem contaminar solos, ambientes aquáticos, outros animais podem ter contato com isso, desculpa. Esse alimento, então, pode ter resíduos no alimento que vai para os seres humanos, os próprios seres humanos têm a utilização de microbianos e os animais de companhia também. Então, por isso, é uma grande preocupação, é um dos pontos importantes, uma das prioridades da saúde única, a questão de resistência a antimicrobianos. A Organização Mundial de Saúde Animal já lançou um manual para uso prudente de antimicrobianos, e eles sugerem que os países devam controlar e eliminar o uso de antibióticos na criação de animais para abate.
o Brasil desenvolveu um plano nacional de prevenção e controle de resistência, existem vários órgãos envolvidos, e então a utilização de antibióticos com cautela é uma questão extremamente importante. A utilização de antineoplásicos, então são medicamentos utilizados para tratamento de câncer, e esses antineoplásicos, não só eles tratam, mas eles podem causar mutação genética, eles podem causar câncer também e malformação fetal. Então, na área humana, existe um grande controle por meio dessa resolução. A Anvisa tem uma norma que é aplicada a todos os estabelecimentos que realizam atividades de antineoplásica. No entanto, os estabelecimentos veterinários não são considerados. Então, nós temos um problema de fiscalização. Então, nós temos as normas da saúde, as normas da Anvisa, e nós temos as normas da agricultura. No entanto, os estabelecimentos médicos veterinários, e aqui eu estou dizendo as clínicas, os consultórios e os hospitais, utilizam os antineoplásicos, que são os mesmos utilizados na área humana, mas existe um problema de fiscalização. Então, a saúde entende que é da área da agricultura, a agricultura entende que é da saúde, e aí nós temos um problema. Enquanto não houver um reconhecimento que esses estabelecimentos médicos veterinários são estabelecimentos de saúde, nós não vamos garantir essa fiscalização com foco na saúde pública. E há muito mais que se considerar. Então, informações ambientais, né, que não é a minha área, mas eu acho que assim, a gente precisa pensar em como nós ocupamos esse território, o que existe de organismos, né, então, o que pode se tornar hospedeiro ou vetor, quais são as divisas políticas, geográficas, econômicas, qual é a densidade populacional, vegetação, quais são as propriedades, se são propriedades rurais, se há área de preservação, previsão climática. Então, assim, hoje, eu acho que esses conceitos têm que ser incorporados dentro da saúde para que a gente possa fazer um planejamento. E uma questão extremamente importante é o consumo. Então, enquanto nós não tivermos um consumo consciente e sustentável, nós vamos levar essa superexploração dos nossos recursos naturais, uma produção de resíduos imensa e todos os quadros que nós temos visto, né, nas fotos, enfim. Então, nós temos que trabalhar um outro paradigma, né, que nós pertencemos ao mundo, não somos donos dele, buscar a harmonia da natureza sem exploração, pensar no bem-estar humano, animal, o equilíbrio do meio ambiente, buscar relações mais gentis da sociedade humana, evitar crueldade, né, respeito a todas as formas de vida. Eu tenho um vídeo, mas eu não sei se eu vou conseguir passar, é um vídeo de 2 minutos e pouco. Então, a ideia é que a gente precisa transformar esse conceito em ação, a saúde única, e somente quebrando as barreiras entre as agências, os indivíduos e as especialidades, é que nós poderemos desenvolver a inovação e as competências necessárias para enfrentar esses sérios desafios que nós temos hoje. Então, assim, resolver as ameaças de hoje, os problemas de amanhã com as abordagens de ontem, nós não vamos ter resultados satisfatórios. Então, eu volto àquela reflexão, né, será que sabemos o que queremos garantir a saúde única? Estamos realmente dispostos a empreender essas mudanças? Porque é indiscutível que há necessidade de mudanças, né? E o mais importante é qual o meu papel na saúde única, porque eu ouço muitas pessoas dizendo, o governo deveria... Enfim, alguém deveria fazer o que eu posso fazer e qual é a minha contribuição. Agradeço, então, a oportunidade. Eu não sei se é possível passar o vídeo, mas fico à disposição de vocês para as perguntas. Oi, Adriana. Oi. Me parece que o sistema teria que fazer várias coisas para liberar o som do vídeo. Tá. A gente poderia, talvez... eu acho que a gente não vai conseguir. Ok, ontem à noite não até tem estava problema. verificando. Tem essa limitação desse recurso. Não Mas tem problema. se ele tiver um link, é um vídeo seu, não está no YouTube, né? Eu vou pôr o link no chat. Isso, por favor. Obrigado. Nada. Então, pessoal, aproveitando, cortando até a fala da Patrícia,
Pessoal que está entrando, por favor, desligue a câmera. Eu não consigo desligar a câmera, eu consigo até desligar o som. Nós estamos com quase 200 pessoas, aí o sistema pode sobrecarregar. Obrigado. Patrícia? Vamos lá. Obrigada, Adriana, pela sua contribuição. E como o Vitor, a Isis também tinha comentado no início, a gente estava bastante ansioso para te ouvir falar sobre essa questão de saúde única, né, que é tão importante também nessa visão de educação ambiental. Eu queria chamar agora o professor Marcos também, para dar sua contribuição. Presente. Quem tiver perguntas, por favor, deixem aí no chat, que depois da fala do Marcos, a gente vai começar esse período aí de perguntas também para os participantes, tá? Obrigada. Bom dia a todas e todos. Oi? Eu quero começar agradecendo o convite, a oportunidade da fala. Dizer da alegria de ver vários amigos e amigas nessa listagem enorme de pessoas que se encontram por esse meio virtual. Eu acredito que, após essa pandemia, nós vamos estar irremediavelmente comprometidos com aprendizados nessa comunicação à distância. Nós, caipiras do interior de São Paulo, sempre tivemos que fazer muito deslocamento até a capital, né? E agora me parece que esse meio aqui vai democratizar a possibilidade de acesso a reuniões, a participação, sem prejuízo da importância do encontro presencial, do abraço, da troca de conversa não mediada pela tecnologia. Mas é um aprendizado importante e dificilmente a gente conseguiria reunir em menos de 15 dias, que foi decidido fazer esse encontro, quase 200 pessoas, como o Vitor chamou a atenção. Então, meus cumprimentos ao Vitor, à Patrícia, à Isis e a toda a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, que, apesar de ter sido a última CIEA implantada nas unidades federativas do Brasil, né, nos estados e no Distrito Federal, ela já começa com esse vigor de conseguir juntar tanta gente, inclusive de fora de São Paulo, que pode depois trazer experiência de outras CIEAs de outros estados. Meus cumprimentos também à CEA, a Malu, que aqui esteve no início, por ter finalmente, né, essa direção da CEA, ter conseguido implantar a CIEA e se comprometer com a CIEA, com uma direção na CIEA feita pelo IBAMA, né, por uma representante do IBAMA, pela Isis, demonstrando essa capacidade de diálogo entre esferas de poder. Meus cumprimentos especiais ao Rodrigo Machado, que foi um dos grandes animadores, a Lúcia Manzoc, a Aline, a toda a equipe da CEA, da SMA, que viabilizaram a existência da CIEA e estão dando todo o apoio para a realização dessa videoconferência. E um abraço especial às amigas, aos amigos, né? A Andréia, aqui no começo, da Secretaria de Educação, a Edna, de Ribeirão Preto, né? Só para citar 2 exemplos de entidades não governamentais e de entidades governamentais que se juntam na CIEA para viabilizar o diálogo interinstitucional que é capaz, ou que pode ser capaz, de viabilizar uma educação ambiental transformadora, comprometida com situações tão graves como essa da pandemia, que é, no meu ponto de vista, apenas um ensaio geral para uma situação mais grave ainda que nós estamos vivendo e vamos vivenciar de forma mais intensa, que são as mudanças climáticas ou as mudanças socioambientais globais. A Miriam do Ailib está aqui presente também, depois ela pode trazer também alguma contribuição sobre esse campo das mudanças socioambientais globais, que se agrega a essa questão da saúde única,
que a Adriana brilhantemente trouxe aqui para nós, deu vontade de ficar só ouvindo ela e detalhando cada um dos slides que ela trouxe, alguns detalhes por ignorância minha, por exemplo, de saber o que quer dizer algum conceito, e outros detalhes para diálogo mesmo, sobre como é que a educação ambiental pode, por exemplo, contribuir para que aumente a confiança nos meios de comunicação. Eu, hoje de manhã, estava lendo um WhatsApp de uma diretora de escola de Brasília, uma ótima diretora, mas talvez seja bolsonarista, não sei, ela veiculando informações questionadoras, colocando em suspeita a OMS, os organismos internacionais, que eles têm um interesse escuso em relação a essa estratégia de isolamento social, e eu fico me perguntando, né, como é que a gente chega a essas pessoas que têm um papel importante, né, na direção de uma escola, por exemplo, e oferecemos informações tão relevantes quanto estas que a Adriana trouxe para nós, né? Mas mais do que oferecer informação, e aí é o papel fundamental da CIEA, é construir processos educadores. Então, para além de resgatar ou fortalecer a confiança nos meios de comunicação sérios, né? Não em todos os meios de comunicação, mas na informação que vem de pesquisadores, de gente séria que está estudando essas situações problemáticas, nós precisamos de processos educadores que permitam que as pessoas analisem criticamente cada uma das informações. E aí a CIEA tem um papel fundamental. Esse vai ser o quarto ponto de um pequeno roteiro de conversa que eu fiz aqui para falar com vocês em 20 minutos. E eu já estou queimando meus 20 minutos só na abertura, só na apresentação do que eu quero falar. Então, eu dividi a minha fala em 4 momentos. O primeiro, eu vou fazer uma rápida menção à crise atual da pandemia. O segundo, eu quero trazer 4 pontos que precisam ser equacionados ou trabalhados nesse contexto da pandemia, das mudanças climáticas, nesse contexto de crise. O terceiro ponto remete um pouco para a questão de envolvimento das pessoas, de cada uma, dos grupos sociais, e o último ponto é como eu vejo o papel da CIEA nesse panorama. Então, primeiro, a crise atual, enfatizada pela pandemia Covid-19, pelas mudanças socioambientais globais, as climáticas e todas as demais nas relações humano-natureza, e no caso do Brasil, agravada, enfatizada pela presença de um governo de extrema-direita, obscurantista, negacionista, armamentista, apologista do autoritarismo, sexista, misógino, racista e tantos outros qualificativos que não vale a pena perder mais tempo mencionando-os. Mas essa crise, agravada no Brasil por esse governo, coloca em xeque o modo hegemônico de produção e consumo, de ser e de estar no planeta, e nos convida a pensar em caminhos para superá-la. Eu aponto aqui 4 temas, reflexões, dimensões que me parecem essenciais serem equacionadas por meio de políticas públicas, e aí a gente vai construindo a perspectiva de atuação da CIEA, se desejamos que a nossa espécie permaneça no planeta Terra. Primeiro ponto hoje se torna mais claro do que nunca que a relação local-global precisa ser trabalhada o tempo inteiro. Nossos destinos estão interligados, irremediavelmente interligados. E a fala da Adriana foi uma boa demonstração sobre isso, como é que nossos destinos estão interligados com a natureza.
e aqui eu já faço um chamado para o Fórum Popular da Natureza, que na semana de 1 a 10 de junho vai estar fazendo diversas comunicações virtuais. Seria um momento presencial de 4 a 7 de junho, no centro de São Paulo, mas, em função da pandemia, vai ser um evento online, unindo o Brasil inteiro em torno desse diálogo que é a relação com nós mesmos, a relação com a natureza de uma forma geral. Fórum Popular da Natureza é uma iniciativa do MST, do MTST, da CUT, de inúmeros sindicatos, de universidades, e ele não é um fórum evento, é um fórum permanente que veio para ficar e está incentivando em todas as cidades do Brasil a criação de núcleos do Fórum Popular da Natureza, para que esse diálogo humanos-natureza, né, esse diálogo com a natureza interior, com a natureza exterior, ele seja central e se recupere algo que os ambientalistas, os ecologistas, já na segunda metade do século passado, traziam com tanta ênfase e eram colocados como românticos, malucos e coisas do tipo. Então, me parece que é uma grande oportunidade para nós, ambientalistas, educadoras e educadores ambientais, colocarmos no centro da sociedade, dos diálogos na sociedade, essa questão da natureza. E, melhor ainda, com movimentos que saem do nosso gueto, movimentos que chegam a outros setores da sociedade. Bom, o segundo ponto para a nossa reflexão e equacionamento por meio de políticas públicas é o da democracia participativa e inclusiva. Essa pandemia torna mais claro do que nunca que sem inclusão social não há como viabilizar a democracia participativa, não há como viabilizar a proteção à natureza, não há como viabilizar a manutenção da nossa espécie no planeta. Democracia participativa inclusiva significa inclusão radical de todas e todos. Não é possível considerar incluso quem não tem água em casa, quem não tem trabalho, quem não tem renda, quem não tem alimentação. Então, não podemos olhar para esse problema ou para essa problemática da desigualdade social apenas no momento da pandemia, achando que vai se resolver magicamente com informações na televisão para as pessoas ficarem em casa. As pessoas não querem e não podem ficar em casa. Elas só ficarão em casa se tiverem condições mínimas para lá permanecerem. E isso exige um trabalho continuado. E aí é uma longa discussão. Depois, se vocês quiserem, a gente a faz. O terceiro ponto é do instituído e instituinte. Nós precisamos pensar políticas públicas nas 4 dimensões que a Semiramis Biasoli, na tese de doutorado dela, trabalhou. Semiramis está aqui também nos acompanhando, e ela coloca, além das 3 dimensões já mais difundidas do aparato institucional, das normas legais e das arenas públicas para a formulação de política pública, ela coloca a importância de uma dimensão de política pública que é a dimensão da subjetividade, das relações interpessoais, da política do cotidiano. Essa política do cotidiano exige mudanças culturais, que é o meu 4º ponto aqui levantado para dizer, né, que, para assinalar simplesmente, porque não vai ser possível pelo nosso tempo conversar com mais detalhes, mas as mudanças culturais que estão sendo exigidas, elas são de tamanha monta que fez com que os ecologistas em ação, um grupo ambientalista forte na Espanha, com sede em Madrid, enunciasse um mote, uma palavra de ordem que é por uma nova cultura da terra.
nós nos apropriamos desse mote, né, o Laboratório de Educação e Política Ambiental, aí corrigindo a Patrícia, que a OCA é o Laboratório de Educação e Política Ambiental, que é um laboratório da Universidade de São Paulo, situado no campus de Piracicaba. E aqui nós nos apropriamos desse mote e o complementamos por uma nova cultura da terra, com T maiúsculo, da terra, com T minúsculo, e do território. Ou seja, fazer essa ponte local-global o tempo inteiro, sempre pautado pelo desafio de uma nova cultura. Essa nova cultura, ela necessariamente é questionadora do modo de produção e consumo, da forma de ser, questionadora das necessidades materiais, simbólicas, que têm pautado o nosso existir nesse planeta, ou nessas sociedades atuais. E aí, esse questionamento das necessidades materiais simbólicas aponta para um modo de vida mais simples, mais frugal. Então, as necessidades materiais simbólicas precisam passar pelo crivo do nosso questionamento para que elas não sejam tão dependentes do consumo, do consumismo, do hiperconsumismo, como fala o Gilles Lipovetsky. Bom, eu, nesse universo de uma nova cultura da terra e do território, fiz aqui no meu roteiro uma provocação sobre como é que a gente pode fazer isso, essa mudança cultural. Como o Mao Tse-tung, o Khmer Vermelho, o Pol Pot, obrigando todo mundo a voltar para o campo, me parece que não é esse o caminho hoje. Nem mesmo o caminho de uma revolução por meio das armas, né? Pegar em armas e tomar o poder. Parece que isso, no mínimo, por uma questão de inteligência, em termos de correlação de força, se for para alguém tomar o poder pelas armas, vai ser a extrema-direita. E, no máximo, por uma adesão a um pacifismo inteligente e proativo, que fala, não, precisamos de outros caminhos que permita a tomada do poder, sim, mas do poder fazer uma sociedade melhor, um mundo melhor, e para isso nós precisamos, inevitavelmente, de educação, de processos educadores comprometidos com transformação social, não negando aqui as transformações que se têm por aproximações sucessivas, por meio da votação na urna a cada X anos, ou por meio de participação em conselhos, etc., nós sabemos que eles não são suficientes. Nós precisamos de mudanças mais profundas, mudanças culturais que não sejam trocar 6 por meia dúzia. E aí, para além de ocupar os espaços, as arenas públicas democráticas, nós precisamos investir em processos educadores contundentes, fortes, enraizados, capilarizados. E aqui é o último ponto da minha fala, que é qual o papel da FIEA e de todas as organizações democráticas nesse contexto. Primeiro, articular e promover políticas públicas que promovam programas, projetos, atividades e ações comprometidas com tudo isso. Por exemplo, essa videoconferência que está sendo promovida aqui pela FIEA é uma pequena demonstração da potencialidade de articulação e de promoção de diálogo. Segundo, papel que eu visualizo como importante para uma FIEA, para uma liderança no estado de São Paulo, que articula uma liderança coletiva, que articula diversas lideranças do estado e que pode articular mais, buscar outros mecanismos para trazer não só os representantes que lá estão hoje, mas todos os setores da sociedade paulista. Por exemplo, trabalhar junto com a REPEA, com a Rede Paulista de Educação Ambiental, para efetivamente viabilizar, dar continuidade aos encontros estaduais paulistas de educação ambiental. Fortalecer a rede brasileira de educação ambiental por meio dessa parceria com a REPEA e inúmeros outros mecanismos, mas que podem ser deflagrados
por adotar uma prática promotora do diálogo na base da sociedade. Por exemplo, o documento que o Bruno Latour soltou recentemente, incentivando as pessoas, uma reflexão teórica que termina com meia dúzia de perguntas que ele sugere que nós levemos a todos os grupos que se reúnem, todas as tribos de convivencialidade, como fala o Maffesoli, para dialogarem sobre essas perguntas, que são basicamente perguntas voltadas a pós-pandemia. Que atividades nós não queremos que continuem? Quais atividades nós queremos que sejam fomentadas ou iniciadas? E como é que a gente enfrenta o desemprego, as dificuldades com a desativação dessas atividades? Vamos supor, por exemplo, que a gente diga, vamos descarbonizar a economia, vamos acabar com a utilização do petróleo como combustível fóssil para mover cidades. E, bom, vai ter um monte de desemprego, etc. O que a gente vai criar no lugar para ter energia disponível para todas essas atividades que os humanos consideram importantes, mas gerando trabalho, renda que permita uma reconversão dessas indústrias e novos empregos para aqueles que ficaram sem trabalho com a desativação da velha economia. Então, um ponto que me parece importante a CIEA promover, incentivar, é esse diálogo sobre o que deve ser desativado, que não se coaduna com as sociedades sustentáveis, com essa nova cultura da terra e do território. Como fazer isso? Os círculos de cultura do Paulo Freire podem ser recuperados, ou os coletivos educadores que nós tínhamos como política do Ministério do Meio Ambiente podem ser reincentivados. As escolas sustentáveis, está aqui a Raquel também, que depois vai falar um pouco das novas empreitadas que ela está envolvida, mas que teve papel fundamental na criação de uma política de escolas sustentáveis, com conferências infanto-juvenis, com convidas, Como é que a gente fortalece a criação desses círculos de base da sociedade, dialogando, por exemplo, com as questões que o Bruno Latour traz, ou com outras que a política pública articulada na CIEA pode considerar importante e que tem que percolar todo o tecido social. Então, vários exemplos podem ser colocados aí. Eu só vou finalizar com alguns poucos relacionados a incentivo à criação de CIEAs municipais. Me parece que os 600 e tantos municípios de São Paulo precisam ter CIEAs, comissões interinstitucionais de educação ambiental, para dar organicidade e capilaridade nas políticas que a CIEA estadual vai implementar. Um desafio seria que essas CIEAs municipais se empenhassem na construção de projetos políticos, pedagógicos, participativos, de educação ambiental de todo o território do município, levando em consideração aí e influenciando as secretarias municipais de educação e de meio ambiente para pararem com essa bobagem de achar que papel de prefeitura municipal é trabalhar só com a rede municipal de educação. Não, tem que trabalhar com toda a cidadania em processos educadores continuados, permanentes, articulados com a totalidade dessa cidadania. E um projeto político-pedagógico que preveja como fazer isso, me parece fundamental, e a CIEA pode produzir materiais, produzir peças comunicativas que incentivem todo o município existir a CIEA e esse desafio de construir políticas públicas municipais, projetos político-pedagógicos participativos municipais de educação ambiental. E aí tem várias outras coisas que a gente pode mencionar, por exemplo, um edital. Se a CIEA, com o seu poder de chamamento, for ao FEIDRO, ao FUNBEI, ao Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, que é uma iniciativa da sociedade civil, que tem participação também do Estado, propuser, em parceria, um edital
que incentive na base da sociedade a elaboração de projetos, né, da sociedade paulista, projetos que consigam recursos, 20 mil, 30 mil, 40, recursos que viabilizem pequenos projetos na base da sociedade, mas pautado por um edital que aponta na direção da política pública estadual de educação ambiental. Existem uma enormidade aí de questões que podem ser conversadas, dialogadas aqui, mas eu gostaria só de finalizar dizendo que tudo isso só pode acontecer se houver um compromisso radical, emancipatório de si e do outro. Compromisso radical, emancipatório de si e do outro passa por aprendermos ou reaprendermos a cuidar do outro. Os dados que a Adriana trouxe sobre cuidados com outros seres que coabitam o nosso cotidiano, como os animais domésticos, apontam uma estratégia de cuidar dos humanos, ensinando-os a cuidar dos outros seres que compartilham conosco este planeta. Então, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição aqui para a gente continuar nesse diálogo. Muito obrigada, Marcos. Sempre bom te ouvir. Fico bastante contente de você estar aqui com a gente. Eu queria já aproveitar também, antes da gente começar as perguntas, falar aqui de algumas, não das pessoas, mas dos locais que estão acompanhando a gente, acho que é importante. Então, a gente tem um pessoal aqui de Piracaia, Baixada Santista também está aqui conosco, tem gente do Maranhão, Ibitinga, Ribeirão Preto, Guarujá do Sul, que é lá em Santa Catarina, Belo Horizonte, Jacareí, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Vale do Paraíba, Porto Alegre também está aqui conosco, Americana, Fernando de Noronha, São Carlos, Santana do Parnaíba e também tem o pessoal da CEA do Ceará. Então, obrigada por estar acompanhando a gente. Como até o Marcos citou, a nossa CEA foi a última, né? Foi instalada aqui em São Paulo, então a gente tem também bastante coisa a aprender com os colegas aí das CIEs dos outros estados. Eu vou começar aqui com uma pergunta, e tem algumas perguntas que são para os dois convidados, que acho que a gente consegue fazer um bate-papo legal entre os dois, e tem algumas perguntas mais direcionadas. Então, eu queria começar aqui com uma pergunta para a Adriana. Pode ser, Adriana? Tá com o microfone ligado? Adriana? Será que a Adriana não está mais com a gente? Eu vou passar aqui para uma outra pergunta, que é para o Marcos aqui. Marcos, como mudar a cultura para um modo de vida mais simples, sem dialogar com os povos indígenas, sem aprender com eles em relação à terra? Ser educador ambiental hoje é defender e proteger a diversidade cultural, ao meu ver. É uma pergunta aqui da Rosa Maris Rosado. Rosa, é uma pergunta, já uma afirmação, né? Certamente esse diálogo com os povos tradicionais, esse diálogo com a terra, esse aprender com a terra, aprender a fazer com as próprias mãos. A Vandana Shiva tem um vídeo que eu não estou conseguindo achar, mas circulou amplamente no WhatsApp, internet, que fala sobre 3 desafios para a juventude, né? Como nós, né? Para todos nós, que são fazer com as próprias mãos, cuidar da semente, cuidar da vida, cuidar do outro e não ter medo. Me parece que são aprendizados que vêm dos povos tradicionais, tanto do Oriente como dos nossos povos nativos aqui das Américas, que pode passar, mesmo em cidades altamente concentradas, urbanizadas, é possível a gente
mexer na terra, fazer coisas com as próprias mãos, se juntar com outras pessoas, plantar árvores. E ao fazer isso, a gente vai exercitando não ter medo do roubo, do assalto, do crime, de se encontrar com outras pessoas, de mexer na terra e pegar alguma doença. Não ter medo não significa não ter cuidados, mas também é não se isolar e não deixar de fazer o próprio alimento, lavar a própria louça, ter iniciativas dentro de casa. Todos esses elementos podem nos ajudar à construção de uma nova cultura, não teledependente, não dependente de tecnologias sofisticadas e do consumo exacerbado. Encontrar felicidade e fazer o que meus pais faziam na zona leste de São Paulo, Belenzinho, e punha a cadeira na porta da casa, os vizinhos se sentavam na calçada conversando sobre o dia, sobre os times de futebol e coisas do tipo. Então, é isso. Ok, obrigada, Marcos. A Adriana voltou? Acho que não, né? Tem uma outra pergunta também que seria para os dois. Como articular secretarias e outras instâncias também da participação democrática para atuar de forma transdisciplinar, tendo aí como perspectiva a saúde única e a educação ambiental? Então, qual que tem sido esses espaços aí também para a gente poder dialogar? Quer responder, Adriana? Eu acho que o que você já tinha sugerido, né, desses envolvimentos, porque, assim, na questão de saúde ambiental, eu, por exemplo, não conhecia esse trabalho, essa comissão, como vocês disseram, que foi uma comissão que iniciou tardiamente, então, eu acho que, assim, pelo que a Cristina me disse, a Cristina Sabo, existem vários membros de várias secretarias nesse grupo, né? Então, eu acho que é um espaço importante para discutir quais são os caminhos, né, para a gente conseguir fazer essa integração. E acho que o senhor já tinha feito umas sugestões, né? Uhum. Legal, legal. É nessa direção mesmo, é conseguir articular. A gente muitas vezes não consegue articular nem dentro da secretaria que nós vivemos, né? Ou dentro do departamento que a gente vive. Quando eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, durante um período, eu via a dificuldade que era as pessoas de uma mesma diretoria de se reunirem semanalmente para dialogar sobre o que as pessoas estavam pensando, querendo, os vários projetos que faziam, muito menos reunir o Ministério inteiro, a Secretaria inteira. Quiçá a reunião com outras secretarias e outros ministérios ou outras instituições. Então, a oportunidade da CIEA de trazer Secretaria de Saúde, de trazer outras secretarias, para elas exercerem essa prática da transdisciplinaridade, do diálogo com outros saberes, com outras demandas, ele pode ter um papel também retroativo e incentivar que esse diálogo ocorra em cada grupo social, em cada setor da sociedade. Eu acho que a Patrícia está sem som. Precisa ligar o seu som, Patrícia. Pronto, desculpa. Nessa mesma pergunta que foi do Luiz Gustavo, ele fala qual que é o sentido também dos consórcios intermunicipais. A gente está falando de comissão interinstitucional. E ele fala do consórcio intermunicipal. E aqui eu também queria dar uma contribuição e depois passar para os convidados. Na região onde eu moro, a gente tem um consórcio, que é do Grande ABC, são 7 municípios, mas como até a Adriana já comentou, né, às vezes as secretarias não sabem o que está acontecendo nas outras. E o que acontece aqui no nosso consórcio, aqui do Grande ABC, é isso. A gente tem os grupos, né, de trabalho de meio ambiente, os grupos de trabalho de saúde, os grupos de trabalho de educação, mas eles também não conseguem se conversar. Então, seria o ideal até, né, Adriana, que você mostrou aquela
imagem que não é separadinho, aquele círculo, mas todos num só. Então, eu queria também saber um pouco de vocês nessa questão dos consórcios intermunicipais, que vocês conhecem, sabe como isso também pode ser um espaço aí de diálogo. Bom, eu vou falar aqui então. Olha, eu acho que uma questão importante que eu fiquei imaginando agora dentro dessa discussão é que já que existem esses grupos, como você falou, né, o grupo que discute meio ambiente, o grupo que discute a saúde, eu acho que uma forma é organizando esses eventos e trazendo uma pessoa de um grupo para participar, fazer uma apresentação num outro. Então, hoje eu trabalho na área de saúde, venho para esse grupo de educação ambiental e começo a tomar, assim, a ter conhecimento do que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que essa é uma das formas. Uma outra questão que eu acho bastante importante é empoderar as pessoas, porque hoje eu falei desse assunto. A partir de agora, todos os lugares que vocês ouvirem falar disso, vocês já vão poder dar alguma sugestão a respeito. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais empoderar as pessoas para que cada um, onde puder, fale o que precisa ser dito em relação a isso, a essa integração. Então, eu costumo ser convidada para aulas em cursos de graduação, então sempre levo o assunto. Eu acho que essas coisas são muito importantes, que a gente possa, em todo lugar, abordar esse tema. Marcos? Eu também vou nessa direção e diria que os consórcios intermunicipais, eles são absolutamente importantes, especialmente para os pequenos municípios. Então, a gente, quando implementou a política de coletivos educadores, percebíamos que municípios de 2, de 4, de 5, de 20 mil habitantes não tinham massa crítica para conseguir implementar uma política educadora, um projeto político-pedagógico municipal relacionado à educação ambiental. Mas, juntando 3, 4, 5, 8, 10 municípios de uma mesma região, eles e que têm facilidade de trânsito, tem uma mesma realidade cultural, ali sim o consórcio se viabilizaria e viabilizaria o trabalho dos coletivos educadores. E aí eu acho que os consórcios intermunicipais podem emergir em função de problemáticas objetivas, concretas, pode ser a questão do lixo, né, dos resíduos sólidos urbanos, pode ser a questão de zoonoses, pode ser a questão de água, pode ser a questão do projeto político-pedagógico de educação. Mas, seja qual for o tema gerador que emerge como principal para a aglutinação do consórcio, é o processo educador que se coloca como um grande desafio. Então, esse consórcio, ele vai ter, dentre outras atividades, essa dimensão educadora que precisa ser instrumentalizada, precisa ser visualizada como importante, porque nós vemos tanto conselhos municipais, estaduais, etc., quanto consórcio, quanto outras instâncias, que acabam assumindo um papel de bombeiro ou de fazedor de atividades e ignora que o papel de um coletivo ampliado é definir estratégias, definir políticas, definir formas de atuar, e entre essas formas de atuar, o processo educador é fundamental. Então, nós podemos incentivar consórcios, mas, mais do que isso, é incentivar que esses consórcios e esses coletivos assumam a sua responsabilidade educadora. A Graciela falou sobre o site, se a FIEA tem um site. Fundamental, né? Porque ter a visualização do que acontece no estado de São Paulo, um site que seja georreferenciado, que tenha a Laís, que está aqui, que é da comissão GEMEA, né, um grupo de educação ambiental aqui do município de Piracicaba, ela protagonizou aí com os demais atores do grupo a construção de um site que georreferencia todas as experiências de educação ambiental que são realizadas no município. A ANPEA
está fazendo um site nacional de políticas públicas de educação ambiental, com indicadores de políticas públicas. Será que a FIEA não pode pegar esse site da ANPEA, que tem o âmbito nacional, e trazer para o Estado de São Paulo e enriquecer no Estado de São Paulo, de forma que os demais estados façam o mesmo, e aí a gente tem um mapa das políticas públicas de educação ambiental, que pode se desdobrar no mapa dos programas, dos projetos, das ações de educação ambiental, de forma que qualquer cidadão clica ali, já sabe onde está o meu município, no meu município quais são as experiências, e em qual que eu quero me engajar, com qual eu quero caminhar aqui no município que eu estou vivendo. Desculpe prolongar. Não, tá ótimo. Mais uma pergunta. Essa aqui, vamos ver. Como fazer frente ao bolsonarismo, né, em termos ideológicos, para realizar aí uma inclusão radical? Como as instâncias municipais e as instâncias estaduais aí, e até mesmo como indivíduos, conseguem resistir às violências disseminadas aí desse nosso governo federal? Como a gente vai poder resistir? Primeiro, não tendo medo. Os Gaviões da Fiel foram para a Avenida Paulista semana passada, ocuparam o espaço da avenida que seria ocupado pelos bolsonaristas, com antecipação. Eles não foram para a porrada, eu não estou recomendando sair na porrada, mas ter ação direta, sem medo, ocupar os espaços. Não dá para ocupar o espaço fisicamente, por mensagens, por comunicação, dialogar com a família. Não adianta a gente ficar ressentido porque o familiar, o amigo, votou no Bolsonaro e colocou e está repercutindo fake news. Nós precisamos ter disponibilidade para o diálogo e para conseguir que as pessoas percebam que eles não são maioria. Eles representam uma pequena parte, e uma parte deles está fazendo aflorar o seu lado mais negativo, mas essas pessoas têm um lado positivo que precisa ser incentivado. Eu não sei aqui se eu estou fazendo um exercício de Poliana, mas eu acredito que a gente precise não sucumbir ao desânimo e à inação. Não sei o que a Adriana acha. Eu acho que eu sou poliana também. Bom, eu já tenho dificuldade em entrar em discussões quando as pessoas não têm a proposta do diálogo. Então, quando há possibilidade de diálogo, eu acho que vale a pena, mas algumas situações eu confesso que eu deixo passar. Então, assim, algumas situações, porque eu acho que é um desgaste de energia muito grande. E, assim, o que eu tenho decidido é que está na minha governabilidade as pessoas que têm interesse no diálogo, que têm realmente interesse em ouvir, porque o que eu vejo hoje é que muitas pessoas não querem ouvir. Então, essas discussões que você fala na família, inclusive, eu acho que há situações que eu evito entrar numa discussão porque as pessoas não estão preparadas ou não têm interesse em dialogar. Então, eu acho que é um trabalho hercúleo, mas nós temos que fazer o que está na nossa governabilidade. Eu acho que a gente deve se desapegar um pouco dos resultados imediatos e ir fazendo esse trabalho, porque a educação é esse trabalho de construção, né? Um trabalho de formiguinha mesmo. Mas eu acho difícil, não tem uma resposta para isso, né? Eu posso dizer o que eu sinto hoje é uma angústia constante, né? Legal. Adriana, pegando aqui o gancho, uma pergunta específica para você. E acho que tem a ver também, que me chamou bastante atenção dos slides que você colocou, né? Da questão de saúde, planejamento ambiental, a questão do consumo. E é uma pergunta da Malu Palmieri. Qual que é o papel das áreas protegidas na abordagem de educação ambiental que você considera aí na saúde única?
Olha, o que eu acho em relação à questão da saúde única é, primeiro, que as pessoas entendam essa relação, e entendam, como você mesmo falou, aquele gráfico, aquele infográfico, que nós estamos dentro, todos nós estamos envolvidos, não existe o lá fora, né? Então, assim, jogar fora, eu posso consumir, eu posso gerar uma série de resíduos, porque eu jogo no lixo, e aí eu joguei fora. Não, não existe esse jogar fora. Então, eu acho que, primeiro, as pessoas precisam ter essa noção do que é, tudo o que eu faço impacta em mim, né? Porque eu acho que as pessoas se imaginam fora, né? Assim, eu gero coisas, mas isso não chega até mim. Então, eu acho que só quando as pessoas começarem a perceber o que isso significa é que dá para expandir. Então, por exemplo, por que não invadir uma área de proteção ambiental? Por que o fato de eu consumir mais do que eu preciso afeta o planeta? Então, eu acho que, assim, se as pessoas conseguirem olhar os seus hábitos e o que os seus hábitos causam de consequência no planeta, eu acho que a gente pode pensar em como mudar. Então, eu acho que a educação ambiental, agora com esse conceito, que eu acho que tanto talvez até mais do que a saúde única, é o bem-estar único, porque o bem-estar único é maior do que só saúde, né? Então, eu acho que se nessas questões, nos eventos ou no trabalho de educação ambiental, for incluída essa questão do bem-estar único, eu acho que a gente começa a ter alguma forma de prevenir esse consumo exagerado ou essa invasão de áreas de preservação, enfim, essas questões todas, porque é isso, o quanto o ambiente vai impactar em tudo que a gente faz, né? Porque eu acho que o que eu percebo é que as pessoas pensam que o ambiente é uma coisa extra, né? Está em outro lugar. Eu acho que é mais ou menos isso, eu não sei o que o professor Marcos acha disso também, né? O papel das unidades de conservação pode ser fundamental, né? Mas é necessário que as unidades de conservação se apoderem de conselhos como a FIEA, né? No âmbito da área de influência da unidade de conservação, e pautando esse conselho para ação educadora com o entorno, que não se limita à proteção da área, mas ou à exclusão das pessoas da área. Pelo contrário, é trazer as pessoas para a área, para a convivência com essa área, com ações educadoras sendo feitas dentro dessa área e potencializadora da ação das pessoas fora da área, inclusive. As unidades de conservação podem ter, ou as áreas protegidas de uma forma geral, né, inclusive as estações experimentais do Instituto Florestal de São Paulo, podem ter um papel extremamente forte no fomento à educação ambiental e à relação humanos-natureza. Mas é necessário que essas instituições se apoderem dessa responsabilidade, o que não é trivial, porque muitas vezes os gestores, desde o ministro do Meio Ambiente até os secretários municipais de Meio Ambiente, não se coadunam com essa perspectiva. Eles veem na unidade de conservação, na área protegida, apenas um estorvo, um custo, uma perda de recursos ou uma oportunidade de ganhar recursos, ou vendendo a terra da área protegida, ou fazendo atividades pagas para as pessoas trazerem algum dinheirinho para a área. Então, o desafio é muito interessante. A Malu é uma batalhadora nessa área, né? Ela fez, inclusive, a tese de doutorado sobre essa temática. Eu acredito que esse possa ser um tema para a FIEA dialogar em outro momento, um tema específico que é como aproveitar essa malha de áreas protegidas que nós temos no estado de São Paulo para fazer aquilo que o Rodrigo Machado e a equipe que ele atua dentro da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo procurou fazer, ou não sei se ainda está fazendo, junto a algumas unidades de conservação de São Paulo.
Legal. Aproveitando, né, nessa questão de áreas protegidas, e sempre também linkando com a questão de alimentação, eu queria fazer uma pergunta aqui também da Stephanie, e lembrando, pessoal, que as pessoas estão colocando no chat, eu estou tentando elencar, assim, a fala de vocês e já colocar uma pergunta que tem a ver, mas todas as perguntas a gente vai procurar responder, tá bom? Falando na questão de segurança alimentar, né, e nutricional, como que ela está ligada à educação ambiental nas escolas e sociedade como um todo, né? Tem se falado que a Covid pode ter sido difundida aí pela injeção de morcegos. Como educar as pessoas sobre essa dúvida que está sendo disseminada? É que, assim, eu não sei exatamente como é que a educação ambiental tem trabalhado nas escolas, eu desconheço esse trabalho, então não sei como fazer esse link, não sei, vocês têm como me esclarecer o tipo de trabalho que é feito, enfim? Na verdade, é que a pergunta se nós, né, como educadores ambientais, nas escolas principalmente, está se trabalhando aí com a questão de segurança alimentar e nutricional. Porque tem a ver a questão de linkar a educação ambiental com a questão da segurança alimentar também. Eu não sei dizer se os educadores ambientais estão trabalhando com isso. Eu não conheço, não sei se tem experiências, né? Não sei. Eu acho que seria interessante, mas não sei se isso... alguém respondeu com certeza sim. Sim, tem experiências, tem muita experiência com segurança alimentar, com soberania alimentar, com melhoria de merenda, com políticas municipais de aquisição de merenda escolar, da agricultura familiar, né, procurando incentivar e dar continuidade à política de aquisição de alimentos da agricultura familiar, de alimentos orgânicos, agroecológicos, mas isso tudo pulverizado, pontual, fragmentado. Não há uma política articuladora dessa dimensão educadora, ambientalista, agroecológica dentro das escolas. E aí o desafio se coloca também para uma instância como a FIEA articular essas inúmeras iniciativas, procurando construir um eixo indutor dessas políticas para as prefeituras municipais e para as entidades que atuam em escola. Inclusive, muita atuação de fora da escola que vai para a escola ser feita de uma forma mais coordenada, organizada, para que a comunidade escolar também, especialmente professores, né, os profissionais de educação, não fiquem cansados de tanta palestrinha, de tanto folheto, de tanta proposta de projetos novos. Então, articular essas políticas de segurança e soberania alimentar é uma grande oportunidade, inclusive para dialogar sobre questões como essas que a Adriana traz aqui, que estão ausentes, muitas vezes, do repertório que o profissional de educação tem para trabalhar de forma mais profunda a questão da relação com os animais. Bom, a gente pegou as perguntas, né, de áreas protegidas, entramos no assunto de alimento, e acho também pertinente falar, quando a gente conversa sobre alimentação e geração de resíduos sólidos. Tem uma pergunta aqui bem específica sobre isso. Para o Márcio. A ANS recomendou que a coleta seletiva fosse suspensa, né, por segurança aí dos cooperados de materiais reciclados. E também aí por causa dos EPI. Como a gente pode, através da educação ambiental, superar esse problema que impacta, né, diariamente no saneamento e saúde das pessoas? Os catadores não estão trabalhando, né? Isso é um grande desafio, porque a atenção aos catadores e às catadoras e a questão dos resíduos sólidos, ela precisa ser o tempo inteiro, né? Não só agora durante a pandemia. Algumas associações, algumas cooperativas têm demonstrado de forma muito altiva o papel essencial que essas pessoas desempenham como educadoras, né? Pessoas que têm oportunidade de estar
junto à base da sociedade, de casa em casa, levando essa mensagem da importância da separação, da reutilização e mesmo da redução do consumo. Eu acredito que as FIEAs municipais ou outras formas de articulação em cada município, e mesmo a FIEA estadual, pode e deve se comprometer com a construção de uma política de educação ambiental que fortaleça esse papel essencial que os catadores e catadoras cumprem, inclusive qualificando e dando um salto qualitativo, para que eles não sejam vistos apenas como uma alternativa marginal de coleta, mas que eles sejam vistos como uma cooperativa que possibilita a economia de recursos no município. O que o município pode economizar e gerar trabalho e renda por meio de fortalecimento dessas cooperativas, para elas trabalharem com produção de compostagem orgânica, de terra vegetal, de muda de árvores, e mesmo tem um exemplo no Acre, de uma cooperativa de catadores, que as latas que eles pegavam, eles faziam aquelas poronga que são necessárias para o seringueiro entrar na floresta para fazer a coleta da seringa. Então, assim, esse reaproveitamento, ele pode ser uma forma de agregar valor nos produtos da coleta seletiva, e mais do que valor financeiro, valor de autoestima para as pessoas que estiverem envolvidas. E aí compete à educação ambiental construir propostas indutoras de política pública para isso acontecer de fato. Ok. Adriana, tem uma pergunta aqui também específica para você. Na verdade, são duas, eu vou colocá-las aqui para você já poder responder, né? Adriana, a pergunta do Tiago Marques, ele queria que você comentasse sobre o desafio no curso de Medicina Veterinária, né, que fala das diretrizes curriculares aí para esse curso, que a veterinária deve estabelecer ações pedagógicas atendendo aos princípios, né, de respeito e bem-estar ao animal, sustentabilidade animal, observância da ética e também aí atender às expectativas humanas e sociais. Ele queria que você comentasse um pouquinho sobre essas diretrizes. E também, já pegando o gancho, se você conhece modelos brasileiros que já tenham aí implantado na prática a questão de saúde única. Bom, então, com relação às diretrizes, eu acho que foi um grande avanço já ter a intenção de discutir isso na graduação, então essa inclusão foi extremamente importante. Agora, como ele diz, é o desafio. Eu acho que ainda as pessoas conhecem pouco sobre o assunto, né, sobre essa questão da saúde única, enfim. E já juntando com a segunda pergunta, existe um grupo aqui no Brasil que tem feito essa discussão de One Health Brasil, tem um site, né, e eu posso até logo mais disponibilizar o link desse site, que a ideia é reunir profissionais para discutir esses assuntos, porque como em vários pontos, né, a situação, o que a gente percebe é que várias coisas estão realmente pulverizadas. Então, algumas iniciativas em um lugar, em outro, e a ideia é, por meio desse grupo, reunir essas iniciativas e daí começar a trabalhar. Então, eu não sei exatamente locais que estão trabalhando de maneira integrada já, mas eu sei desse grupo que tem trabalhado de forma a reconhecer essas experiências e de divulgar essas experiências. Então, logo mais eu ponho o link desse site aqui no chat, e aí as pessoas podem entrar e se familiarizar. Inclusive, eles realizam um webinar e tem assuntos bastante, já foram feitos 2, e tem assuntos bem interessantes lá sobre saúde única. Legal. E aí também aproveitando, a gente estava falando de curso de medicina veterinária e já aproveitando o papel aqui da universidade, tem uma pergunta, né,
para vocês dois também, que como vocês veem aí o papel da universidade na construção de políticas públicas. Professor Marcos, quer começar? Pode ser. Antes, só dizer que tem várias perguntas no chat que não dá para todas serem formuladas e respondidas, mas quem tiver tempo, ou se a FIEA conseguir salvar todas essas perguntas, vale a pena circular para todos que entraram, porque as perguntas já são afirmações cheias de conhecimento vindos da trajetória de cada pessoa que se manifestou pelo chat. Então, uma delas é a Ana Tereza, que está também na CEA, da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, falando sobre a importância do trabalho com os municípios, né? Não vai dar para falarmos de cada uma, eu só vou responder aqui a provocação da Patrícia, sobre o papel da universidade, né, que me parece de primeira hora essencial e importante de ser alavancado. Agora, uma universidade comprometida com a educação popular, uma universidade comprometida com a formulação de políticas públicas, com a formação de pessoas capazes de atuar junto à sociedade, junto às comunidades, numa perspectiva estruturante de políticas públicas, não com ações pontuais e desconjuntadas. E isso só se aprende fazendo. Então, construir o currículo universitário a partir de uma ação junto à comunidade me parece o grande desafio. Com o advento da internet e desses meios aqui, tem um monte de professor e de dirigente, principalmente, e agora com a falta de recursos, né, que vai ser mais grave nos próximos anos, não precisa mais contratar professor, se transmite os conteúdos por meio da internet, pronto. Pode até ser, se transmite os conteúdos, mas o papel da universidade não é transmitir conteúdo, ponto. É formar gente. E formação de gente se dá no diálogo com gente. Se dá por meio da extensão universitária, que tem junto a si a pesquisa e a educação. Então, extensão universitária, pesquisa e educação, feita de forma articulada, propicia a formação de bons profissionais. Adriana? Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. E algumas iniciativas que eu tenho visto também, alguns alunos, quando participam de encontros, às vezes eles voltam para a universidade e conseguem montar grupos de discussão, e esses grupos acabam pressionando de alguma forma a mudança de alguns conceitos, ou até que os próprios professores consigam abrir espaços para discussão. Eu tenho visto algumas iniciativas assim. Então, eu acho interessante também, para quem está na graduação e sente a falta de algum espaço para discutir isso, que consiga montar esses grupos de alunos, até entre outras escolas, né? E então, eu acho que isso é interessante. Por exemplo, eu já vi iniciativas de alunos da faculdade de veterinária se juntando com alunos da faculdade de medicina para discutir a saúde única. Então, eu acho que isso também é uma coisa que não só esperar o que vem já pronto, mas também ser proativos, né? Que eles também comecem a provocar para que haja um estímulo dos docentes para essa discussão, ou minimamente para que haja uma abertura de espaço para essa discussão. Eu acho que isso também é um caminho. Legal. Só queria dar um aviso também, a gente está com muitas perguntas e, como até o próprio Marcos falou, perguntas que já são as respostas, né, que o pessoal está contribuindo bastante aí no chat. Como a gente já está indo para o final, eu queria fazer uma pergunta aqui para a gente fechar esse bate-papo das perguntas, depois a gente tem uma parte aqui do encerramento, mas lembrando que essas perguntas também, muitas, às vezes, foram feitas e vocês acabaram já respondendo através de outras perguntas, mas tem algumas também bem específicas, tá bom? A Adriana e Marcos tem até uma pergunta aqui bastante específica para a Adriana, depois a gente pode mandar para vocês por e-mail, para vocês responderem, porque não vai dar tempo da gente responder tudo, infelizmente, tá bom?
e também vai ficar salvo, como foi colocado, né? Que tem bastante coisa importante que estão falando no chat, algumas experiências que o pessoal está colocando, a gente também consegue salvar isso. Então, para a gente poder finalizar esse bloco aqui de perguntas e respostas, tem uma pergunta aqui que coloca, né? Para a humanidade, as mudanças quase sempre são estressantes. Como a CIEA pode colaborar para minimizar essa ansiedade diante desse novo cenário do Covid-19? Acho que foi até um dos intuitos desse evento que a gente estava propondo, né? Mas como que a CIEA ela pode colaborar aí para minimizar isso, essa ansiedade toda que a gente está vivendo? Tem que ligar o microfone, Marcos. O John que trabalha na Sabesp, trouxe aqui um poema bonito do Mário Quintana, que me parece um caminho para a resposta que nós estamos buscando com essa pergunta, né? É difícil, é muito botão, aperta um, aperta outro. Agora eu não consigo entrar de novo no chat. Consegui. O John fala assim: nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. Mário Quintana. Me parece que o caminho é esse. Sermos árvores verdes, plantarmos árvores, lidarmos com a terra, fazermos atividades que vão da ação micro dentro de casa, com os nossos vizinhos, às ações macros, que passam por tirar esse ministro do meio ambiente e toda a corja que o acompanha, modificar a realidade das políticas públicas de educação ambiental no nosso país, etc., etc., agenda que cada grupo vai saber qual é mais oportuna para si, mas sem deixar de considerar isso que o John traz do Mário Quintana. Precisamos de árvores desesperadamente verdes. Adriana? Adriana está aí? Eu acho que a Adriana caiu. Caiu? Lembrando que a Adriana tinha, desde o começo do nosso primeiro contato, ela tinha um horário limite, né, de uma necessidade nesse horário, mas eu acho que agora ela caiu. Eu não sei se você quer passar para os recados. Isso, eu só queria também aproveitar aqui, o pessoal está passando aqui para mim mais pessoas, aí eu queria aproveitar para falar também de onde a gente está tendo participação. Então, tem o pessoal de Vitória, Espírito Santo, São Bernardo, Manaus, Atibaia, Mariporã, Taubaté, Ubatuba, Americana, São Luís do Paraitinga também está aqui com a gente, Diretoria de Ensino Leste, Bento Gonçalves, também no Rio Grande do Sul, Ubatuba, Salesópolis, Pirangui. Antes de passar a palavra, a gente vai ter dois recados, né, da Raquel e da Vívia. Queria aproveitar também, como REPEA, Rede Paulista de Educação Ambiental, e ver que tem tanta gente participando. Quem não está na nossa lista de e-mail e também do WhatsApp, quiser participar, que a gente troca informação, os eventos que estão acontecendo. A gente também trabalha com a questão de políticas públicas aí para o nosso estado, que deixem aí no chat o recado: eu quero participar da lista REPEA, tá? Que para nós é bastante importante. E eu queria chamar, então, a Raquel Pradver. Pode ser, Raquel, para você dar o seu recado? Oi, bem rapidinho. Muito obrigada por me dar a chance. Raquel, aparece para nós aí. Eu não estou aparecendo? Não. Eu liguei minha câmera. Eu liguei a câmera. Eu não sei. Vocês estão me ouvindo? Sim, ó.
Então, vamos assim mesmo, porque eu não sei o que acontece. Eu estou com a câmera ativada. Eu acho que eu tapei para variar. Agora sim. É por causa dos vírus. Bom, como vocês, algumas pessoas sabem, eu trabalho no CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, há alguns anos, e coordenando um programa que chama CEMADEM Educação, uma rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres. E nós estamos lançando, em 1º de julho, uma campanha que faz parte do programa CEMADEM Educação, e que é a campanha #Aprender para Prevenir, e que nós trabalhamos com a prevenção de riscos de desastres, né? E a campanha, este ano, terá um nome, o tema, né? Desastres, 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 e eu com isso, e a educação com isso. Todo o acúmulo do nosso trabalho é da educação ambiental, e eu queria fazer um convite, uma proposta para a CIEA São Paulo, e parabenizando por essa iniciativa, que eu fiquei muito entusiasmada, para a gente, em 1º de julho, fazer esse lançamento juntos, né, para as demais CIEAs do Brasil, e trabalharmos dessa forma um pouco mais detalhada a questão das vulnerabilidades a desastres, e que os desastres se somam e se multiplicam. Agora, nós estamos no meio de uma pandemia que é um desastre biológico também, além de todos os outros, e como o Marcos disse, também as mudanças climáticas provavelmente vão exacerbar todos esses desastres pré-existentes, de acordo com as vulnerabilidades humanas, né? A pobreza, as desigualdades ficam todas escancaradas por causa desses desastres, né? E como é que a educação pode trabalhar com isso? E a gente entraria mais nos detalhes e trabalharia essa questão da vulnerabilidade de uma forma mais aprofundada, e lança a campanha, que nós já estamos produzindo um videozinho para isso. Muito obrigada pela oportunidade, e está aí o convite da gente trabalhar juntos. Obrigada, Raquel. Com certeza a gente vai participar. Ótimo, muito obrigada. Vivian, você quer dar um recado? Vivian da OCA? Sim. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, mas não estamos te Tá. vendo. Eu abri aqui a câmera, em algum momento ela vai funcionar. Agora sim. Mas, então, bom dia. Enquanto CIEA, fico muito feliz que a gente conseguiu realizar esse evento. Agradecer o Marcos, agradecer a Adriana, você, Patrícia. E então eu sou da OCA, que é o Laboratório de Educação em Política Ambiental, e aí eu queria fazer o convite para vocês, que a gente está com o 2º Simpósio de Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis, agendado para o final de setembro, e o tema desse ano é Municípios que Educam para a Sustentabilidade, e aí a gente tem esse desafio de pensar, então, como impulsionar essa transição, agora também trazendo essa perspectiva da pandemia e de quanto a pandemia traz outras questões, né, como as mudanças climáticas e as nossas relações. E aí, nesse momento, assim, de agora até setembro, a gente está com uma organização que a gente está chamando de diálogos pré-simpósio, que são lives com vários parceiros, né? E nesse sábado, no dia 16, a gente vai ter uma live com a Isabel Carvalho falando sobre espiritualidade e ambientalismo. Então, se alguém quiser mais informação, eu vou colocar aqui um e-mail de contato e seguimos juntos aí com a educação ambiental, construindo futuros possíveis. Obrigada.
Obrigada, Vivi. A gente vai estar acompanhando também no sábado, então, essa live. Bom, eu queria, então, para a gente finalizar, um recado, né? Uma fala aí para finalizadora da Adriana e também do Marcos, por favor. Bom, primeiro me desculpar pela minha conexão, que caiu algumas vezes, então, bom, mas paciência, acho que faz parte desse novo processo de trabalho, né? Olha, eu quero agradecer a oportunidade, eu acho que foi muito interessante a discussão, eu fico à disposição para que a gente possa discutir, vocês têm meu e-mail, e aí vocês podem entrar em contato, quem precisar, para a gente conversar um pouco melhor. Esse assunto é amplo, a gente poderia, como o professor falou, trinchar algumas questões, né? E então é isso, me coloco à disposição, parabenizo, acho que foi muito importante, eu acho que essas iniciativas devem continuar e a gente tem que ir por esse caminho mesmo, né? Desses encontros e essa troca de experiência. Professor Marcos? Estou aqui apanhando dos botões, aperta um, aperta outro, mas eu acho que é reafirmar o agradecimento, o prazer de conhecer a Adriana e de retomar contato com várias pessoas. Eu estava curioso aqui lendo o chat, tentando fazer as coisas ao mesmo tempo, mas não estou dando conta. A luta continua. Nós, como diz a professora Aida Tassara, por uma questão de dignidade, nós não podemos jogar a toalha, não podemos desistir. Então, vamos atuar para a construção dessa FIEA. Me parece que, em tempos de tantas notícias ruins, a existência da FIEA, com todas as dificuldades que existe para uma articulação tão ampla quanto essa da FIEA, é uma notícia extremamente positiva, a existência e a atuação. A definição da FIEA, graças à persistência do Vitor e ao acolhimento de todos, de promover esse diálogo sobre a Covid e o papel da educação ambiental nesse cenário, também me parece uma outra notícia muito boa. E, então, continuar com essas iniciativas, plantando árvores reais e simbólicas, me parece uma forma de nós resistirmos aos tempos sombrios, porque tempos melhores virão, certamente virão. E a gente pode construí-los de uma forma ou de outra a partir da ação que conseguirmos ter nesse momento. Obrigado a todas e todos e até breve. Obrigada, Marcos. Então, eu queria agradecer novamente todos que participaram, aos nossos convidados, a Adriana e o Marcos, e também todo mundo que esteve com a gente aqui no chat. E também aí, até o depoimento, eu estava bastante apreensiva de como fazer esse evento, acho que todos que estavam aqui no nosso grupo de trabalho. Então, também agradecer ao grupo de trabalho aqui que a gente formou aí dentro da CIEA para esse evento, que são Vitor, a Cristina, a Edna, a Patrícia Otero, o Rodrigo, a Cilis, a Vivian, a Rita e também a Aline. Obrigada, muito obrigada. E tem também a Semira, que também está aqui com a gente desse grupo. Então, embora os e-mails tenham sido passados para a CIEA na semana passada, mas a divulgação externa começou na segunda à noite. E mesmo assim a gente conseguiu, né, ter praticamente aí quase 200 pessoas, né, Vitor, aí na nossa sala. E eu estou bastante contente desse formato, que também permite, como já foi falado também pelos convidados, que permite que a gente seja com uma capilaridade maior. Né? Talvez se a gente fosse fazer um evento presencial, essas pessoas que estavam acompanhando aí com a gente, mais de 180 pessoas, não poderiam ter participado. Então, novamente, eu agradeço muito aí a participação de vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada, porque vocês estão falando, eu estou aqui no WhatsApp, vendo que o pessoal do apoio está mandando, né, para a gente finalizar. E também lembrar, né, na última reunião da CIE, já tinha se colocado aí
essa preocupação, né, com essa pandemia, e o Vitor também deu a ideia da gente fazer esse evento, e vai ser, eu espero que o primeiro de muitos que a gente possa fazer juntamente aí como CIEA. Bom, eu agradeço todo mundo, muito obrigada, pessoal. E o Vitor, também, vocês querem falar alguma coisa? Tá. Bom, eu abri aqui o microfone, depois passo para o Vitor. Também, claro, né, sem querer ser repetitiva já sendo, agradecer muito, né, a presença de todos, a organização e tudo, e os palestrantes, e principalmente as ideias, né, que foram dadas aí para a CIEA, para todos nós mesmo, e também de atuação individual, né, e coletiva, que são muito importantes. Essa energia boa, positiva que vem, né, dos educadores, eu acho que isso também é muito importante. A gente tem que se fortalecer mesmo em grupo, né? Então, isso é muito bonito e muito gratificante. Então, fica aí também o meu agradecimento aí, e a parabenização para todos. Aí, agradeço os convites também feitos à CIEA, e a gente vai continuar tocando aí. É bom até ouvir esse incentivo para saber que a gente está indo numa direção legal, já que a gente está começando agora, né? Vitor, pode fechar, se você quiser, ou não sei se mais alguém. Legal, gente. Eu acho que tem que agradecer a Adriana, o Marcos, todo o GT, né? Eu fui um dos que insistiu na data e até na velocidade pela situação de emergência, e com os riscos que a gente tinha, nós tentamos um sistema mais institucional, não conseguimos, com todo esforço que o pessoal da Secretaria Executiva da Secretaria Executiva da CIEA, né, que é o pessoal da CEA, lá da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, que deu um enorme apoio para nós, mas não conseguimos o sistema de lá, porque a situação era essa. Tínhamos vários convidados em pontos diferentes, a gente está aprendendo tudo com esses recursos, mas o grupo de trabalho topou e a gente fez meio que na corrida. Então a gente pede desculpa pelas falhas, pelas dificuldades, e nós está tudo gravado. Agora a gente vai ver como vai disponibilizar isso, vamos ver se a gente consegue colocar no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e também vamos estar divulgando aí nas listas. Por onde você recebeu o convite, certamente vai chegar informação sobre como acessar esse vídeo, né? É isso, pessoal, obrigado, né? Bom trabalho a todos, né? Bom enfrentamento da pandemia, vamos aprender com isso. Amor e paz a todos.